O MBL, que é o Movimento Brasil Livre, vai preparar um documento defendendo a implantação no Brasil de políticas contra o crime, adotada pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entre os pontos listados estão a redução da maioridade penal para 16 anos. Tudo bem. Para jovens que cometerem crimes hediondos ou reincidirem em delitos graves. Trabalho para presos. Criminalização da apologia a símbolos do crime organizado. Isolamento de prisões com bloqueadores de sinal. Construção de um centro de confinamento no terrorismo e aumento do tempo máximo de prisão. Deve ser o tempo máximo que a pessoa fica presa, né? Hoje são 40 anos. Bukele, o de El Salvador, reduziu drasticamente os índices de criminalidade em El Salvador, mas ativistas apontam abusos dos direitos humanos com a prisão de inocentes. Meu querido Emerson Tawil, o que você acha? Parece que, pelo menos, graças a Deus, não defenderam algumas coisas que estão fazendo lá em El Salvador, porque na nossa Constituição não teria cabimento. Mas, de maneira geral, são boas propostas. Sem dúvida, ótimas propostas. Mas o que falta é vontade. Acho que o epicentro de tudo isso ter dado certo é o presidente ter colocado em prática e o seu Congresso ter contribuído de uma forma significativa para que essas coisas acontecessem. Temos muitas das regras aqui impostas já no país, mas, como eu disse, numa outra fala, nós não temos eficiência, nós não temos aplicabilidade. Por isso que o reflexo da segurança pública, do sistema prisional, dentre outras categorias, são reflexos do governo. Quando o governo cruza os braços, fica à mercê propriamente do crime. Como eu disse, o Estado não consegue alcançar os seus tentáculos, né, dentro dos presídios. Por essa razão, o crime organizado nada de braçada, passos largos. E isso deve ser colocado um freio urgentemente. Vivemos um caos, né, principalmente na segurança pública. Hoje eu não arriscaria dizer que não existe nem a sensação de segurança. Nós temos a literal insegurança. Basta você ir às ruas, depois de um horário, um local ermo, em que se aproxime uma moto, um veículo, até mesmo um casal, porque hoje os roubadores não têm um perfil. Não dá para você falar simplesmente ter um prejuízo, né, e avaliá-los pelo seu estereótipo. Hoje estão bem arrumados, enfim, existem todos os tipos de conotações, características, e isso, sem dúvida, a gente deve copiar o que é bom. O que é bom deve ser copiado, mas, acima de tudo, nós estamos falando de Brasil. E aqui as coisas parecem que não andam, se arrastam, e, sobretudo, precisa de vontade. Azoni. Acho que as sugestões são boas, gosto delas. A questão da maioridade de 16 anos, reincidência, crimes hediondos. Tive um caso que eu acompanhei, foi assistente de acusação. O menor tinha 17 anos e ele tinha 17 anos e 11 meses. Tá ótimo. Aí ele foi lá, denunciou o crime. Caramba, que isso, moço? Denunciou o crime. E praticamente a autora praticamente foi um latrocínio, ela respondeu pelo latrocínio e ele saiu pela porta da frente sem pena alguma. Isso realmente é um absurdo. Então eu acredito que se as que foram colocadas aqui, a única coisa é criminalização por apologia ao símbolo do crime organizado. Eu acho que isso, como nós não temos símbolos, lá eles têm. Eles têm símbolos, eram organizações já há de mais de 30 anos que já faziam seus atentados terroristas. Mas eu acho que centro de confinamento e terrorismo também acho que não caberia para cá, mas poderia aumentar a questão dos presídios, até a questão de uma privatização dos presídios. Eu acho que isso seria um tema que poderia ser colocado. Mas também acredito essa questão do desgoverno é que possibilita a expansão do crime organizado. O crime organizado vê como opção a ausência do Estado, então quando tem a ausência do Estado, automaticamente o crime organizado se impõe. Principalmente nas áreas onde você tem áreas praticamente de ocupação irregular, onde são consideradas áreas de proteção permanente, que aí acabam fazendo construções de comunidades por causa de invasão. O município, por sua vez, não faz nada, porque se ele autuar ou fiscalizar a área na ausência da recuperação do dano ambiental pelo agente,
o município é obrigado a repará-la. Então ele deixa a pessoa invadir e aí com aquela invasão aumenta-se a situação, vai se urbanizando, aí vão se urbanizando áreas irregulares, o crime organizado, a polícia não consegue chegar e com isso o crime organizado se instala. Então essa questão de desgoverno e a falta de vontade do poder público é uma situação que realmente pode atrapalhar qualquer alteração e qualquer discussão. E como nós vimos na primeira pauta aqui, que é o trancamento de pauta ou o risco de um processo mais lento no Congresso, colocar um tema de discussão desse provavelmente não vai ter empenho nenhum no Congresso, que seria extremamente eficaz para nós, né? Guilherme Mendes, eu acho que você não gosta muito do MBL, não, mas você gostou das propostas deles? Eu acho que, Capês, aqui o que a gente vê mais uma vez é tentar aproveitar um fato político para criar uma narrativa ou aparecer, enfim. Eu não sei primeiro, né? Vai preparar um documento. Esse documento vai ser entregue para quem? Qual o objetivo? Enfim. O MBL não precisa preparar documento. Ele tem lá um representante, o deputado Kim, basta transformar isso aqui em projeto de lei e apresentar no Congresso. Só que isso aí não dá farol, não dá propaganda, não dá manchete, não dá internet. Então aí, vamos fazer um documento. Respondendo a sua pergunta, o que o Salvador tem que ensinar para o Brasil? Nada. O Salvador tem que ensinar nada para o Brasil. Porque em matéria de segurança pública, nós temos que aprender com países que têm índice de segurança pública de primeiro mundo. E esses países, não por acaso, estão no primeiro mundo. Vamos aprender na Suécia, vamos aprender na Finlândia, vamos aprender na Dinamarca. De uma certa maneira, vamos aprender na França, na Inglaterra. Agora, em El Salvador, detalhe, aprender com quem? Com o ditador? Diminuir criminalidade, tendo um segundo mandato, depois ser trocado à Suprema Corte para viabilizar uma reeleição, isso aqui com ditador não se aprende nada, a não ser violação de direitos. Tá, Guilherme, mas você acha que se a gente implantar um sistema na Suécia, sem ter a população da Suécia... Não, claro que não dá, claro que não dá. Sem ter a população da Suécia, a educação da Suécia, as oportunidades da Suécia, o estado de bem-estar social da Suécia... Então não adianta, né? Não, mas não importa. A questão não é o que nós temos que implantar, onde nós temos que mirar. Que tipo de política pública a gente tem que perseguir. Agora, você simplesmente prender à torto e à direito, como está sendo feito em El Salvador, sem julgamento, menores... E você vai reduzir criminalidade. O justo vai pagar pelo pecador. Tem muito inocente preso e tem muito criminoso preso. Tá ótimo. Agora, isso aqui é saída? Isso aqui é Estado Democrático de Direito? Jamais. Bom, Diego Tavares, mas esse cara é meio louco, esse cara de lá de El Salvador, porra. Meio Você vai sair arrestando todo mundo, prendendo todo mundo. Não é totalmente. Já tem tanta gente presa por causa do 8 de janeiro, você quer prender mais? Eu acho impressionante que todos os pontos onde a esquerda falha, eles encontram narrativas para criticar bons exemplos, unicamente por esses bons exemplos representarem, de repente, o campo da direita, como é o caso do Bukele. Ele resolveu o problema da segurança pública, transformou o país, que era um dos mais perigosos do mundo, no país mais seguro das Américas. Ele baixou o nível, a taxa de homicídios em El Salvador em 2019, quando ele assumiu, era de mais de 38 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje nós não temos 2,5 para cada 100 mil habitantes. Hoje o Bukele foi reeleito. Como que você vai chamar de ditador o líder de um país onde tem eleições? Onde a imprensa... Por que ele foi reeleito? Onde a imprensa é livre para acompanhar as eleições. É importante. Por que ele foi reeleito? Ele foi reeleito porque ele resolveu os problemas do país dele. Não. Fez o que um gestor deve fazer. É claro. Isso a população apoia. E ele Por que ele foi reeleito? Ele foi reeleito porque ele fez uma manobra junto à Suprema Corte que viabilizou um segundo mandato. Porque, a bem da verdade, ele não poderia ser candidato. Então ele aprovou a reeleição. Esse é o fato. Então, Fernando Cardoso é um ditador. Ele não poderia, veja, dentro das regras vigentes, ele não poderia ser candidato à reeleição. Sim, mas ele teve os votos. Depois de viabilizada a candidatura, 85% dos votos. Ele foi eleito, então, não tem problema. Vamos lá. Veja bem, ele fez uma manobra, ele não podia ser candidato à reeleição. Exato. Foi uma manobra. Manobras devem ser evitadas numa democracia. Não, devem ser repudiadas, eu concordo com você. Ele tem uma prática, a meu ver, perigosa, eu não aprovo, mas ele teve 85%. Os caras foram lá e votaram nele. Mas, Capês, todo ditador, na maioria das vezes, chega ao poder com o apoio da população. Foi assim com Hitler, Pelo amor de Deus. É assim que funciona. Essa equivalência... É assim que funciona. Vamos lá. Depois, Diego, então. Depois muda. Tá bom. E nós tivemos... O Guilherme já falou, agora o sinal a audiência foge.
Vamos ouvir o Diego Tavares. Não dá. Vocês ficam brigando muito. Não dá para fazer essa equivalência de querer colocar o Bukele e Hitler dentro do mesmo balaio, pelo amor de Deus. Não quis, não. Isso é uma incoerência tremenda. Hugo Chávez chegou por eleições. Um país problemático. Nicolás Maduro também. Ele resolveu. A diferença é que nesse país nós não temos mais eleições. Nesse país. Exato, ele está só no segundo mandato. Esse país não admite. Ele só está no segundo mandato. Internacional. Vamos aguardar, é cedo ainda. Nós temos um colega aqui do Linha de Frente que está lá acompanhando as eleições de El Salvador e fazendo todos os elogios, que é o Renato Batista, acompanhou, teve até a oportunidade de questionar o Bukele a respeito de segurança pública. Aqui no Brasil, quando Maduro veio para cá, sabe como ele tratou a imprensa? Com um soco no peito de uma jornalista. Essa é a diferença de um ditador e de um líder democrático. Agora, El Salvador pode estar enfrentando o problema à sua maneira, mas vamos lembrar que o país está em estado de exceção, e estado de exceção aprovado pelo Congresso Nacional de El Salvador. Não existe ditadura implantada no país. Não. Existe sim um líder do espectro de direita que resolveu um problema grave e colocou de novo o país mais perigoso do mundo como um dos mais seguros das Américas.